Olá, tudo bem? Louvado seja Deus, estamos de volta mais uma vez. Eu fico muito feliz por poder compartilhar com você a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado para que nós possa entregar a todo aquele que tem sede de aprender as coisas de Deus. E hoje nós temos um tema principal o terceiro módulo, primeira aula de princípios, falando a respeito de princípios cristãos. Nós temos hoje o tema a autoridade do cristão. E isso é importante porque nós sempre estamos nos deparando com situações, que nos leva a observar quem está com autoridade sobre essa situação. Quem está agindo como autoritário, quem está agindo com autoridade, sim. E nós estamos aqui então observando. Primeiramente quero dizer que reconhecer a autoridade é um dos principais fatos que nos leva a ter uma vida cristã abençoada, Saber quem está acima de nós com autoridade, seja ela na vida física, na nossa vida material, na vida profissional. Nós temos uma certeza só, que alguém está sobre a autoridade sobre nossa vida. E nós precisamos entender isso e compreendendo, praticando aquilo que nos é ensinado, Uma definição que nós temos aqui de autoridade autoridade é o direito, o poder de mandar. Ela pode ser pública ou administrativa, mas de qualquer forma a autoridade ela traz consigo esse poder, de poder mandar, de poder ordenar para algumas situações, E também, em contrapartida, nós temos que ter um outro lado que obedece à autoridade. Enquanto isso, nós estamos vivendo momentos, que nós dependemos das autoridades para que nos dê as coordenadas certas, E no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1 até o 7, a Bíblia fala a respeito da autoridade, Ela diz que todas as autoridades estão sujeitas a pessoas, a superioridades. E porquanto não há autoridade que não venha de Deus. O próprio Senhor diz que as autoridades é Ele que constitui. Queira nós, gostamos ou não, quem constituiu as autoridades sobre nós, elas são de Deus, Se agem certo ou errado, eles terão que se acertar com o próprio Deus, mas nós temos que obedecer. Quem está abaixo das autoridades, nos cabe simplesmente obedecer e agir, A autoridade está para o Senhor como serva de Deus. Ela é um agente de justiça para punir a prática do mal. Por isso existem essas autoridades, Órgãos que estão uns acima dos outros com autoridade, E se submetem a obedecer uma certa decisão e a respeito disso. Nós podemos então ver que a autoridade não está simplesmente no fato de ordenar, de dar ordem, Mas sim, a autoridade está envolvida numa série de atitudes que devemos tomar, principalmente os cristãos, que temem a Deus, a palavra do Senhor, e isto é dado a nós, Ele diz: dai a cada um o que lhe é devido. Se for imposto, imposto. Se for tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Isto está no livro de Romanos, capítulo 13, no versículo 7, se não me engano, nos leva a refletir a respeito disso aí, Com certeza, o Senhor trará para nós grandes revelações. Por quê? Porque quando nós estamos debaixo de alguma autoridade, não nos cabe somente obedecer, não nos cabe contrariar ou ter atitudes assim, porque essa autoridade foi constituída pelo Senhor para nós, e se nós tememos ao Senhor, nós vamos praticar. Se nós honramos ao Senhor, nós iremos praticar, porque atitudes espirituais geram para nós resultados positivos na nossa vida, Há dois importantes aspectos no universo, que significa confiar e crer. Crer na salvação de Deus e obedecer à sua autoridade. Confiar e obedecer, esta é uma das verdades que devemos resgatar em nossa época. Últimos dias, características pela rebeldia. Obediência e autoridade é a primeira lição que um discípulo deve aprender. Obedecer e saber quem está com a autoridade sobre nossas vidas.
Nós temos as fontes de autoridade, né? Existe lá no Salmo 103, no versículo 19, a Bíblia fala: o Senhor estabeleceu o seu trono sobre os céus e o seu reino domina sobre tudo. Portanto, nós reconhecendo e dando honra àquilo que o Senhor diz, o salmista no Salmo 103 reconheceu isso e ele então reconhece dessa autoridade. Deus tem autoridade direta, o homem só é autoridade delegada se tiver de alguém. No entanto, só obedecerá à autoridade que Deus delegou, aquele que o reconhece e se submete a ela. Veja que nós podemos ver essas autoridades, o fato de que ela tem origem, né, na rebeldia. Toda rebeldia demonstra que alguém está ou não está obedecendo à autoridade de alguém. Isso é importante. Nós vimos ali no Isaías capítulo 14, no versículo 12 até o 15, a Bíblia fala que como que foi que caísse do céu, ó estrela da manhã, o filho da alvorada, como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações, afinal tu costumavas declarar no teu coração: hei de subir até os céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, Monte Santo. Subirei mais alto do que mais altas nuvens. Tornarei-me semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas de Seol, da morte, fostes precipitado, lançado fora, fostes no mundo do abismo. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que te contemplem. O Senhor falando em Isaías capítulo 14 a respeito do Satanás, né? Da queda do Satanás pela sua rebeldia, pela sua desobediência, não respeitou a autoridade de Deus. Então o Senhor lançou ele nessas profundezas que é a terra, né? Como está escrito ali, né? Foi lançado o Senhor, o Altíssimo Senhor, a autoridade suprema sobre todas as coisas, que nós vimos já no início dessa ministração. O Senhor, então, precipitou Satanás para a terra por um único e exclusivo fato: não quis se submeter à autoridade de Deus, não quis obedecer a Deus. Consequentemente, a dor, né, o pecado, o sacrifício que ele teve que pagar é muito caro, ele praticamente não tem mais salvação diante do Senhor, né, por um ato de desobediência. Não reconheceu a autoridade do Senhor. Por isso é importante nós observar para as autoridades, né? Em relação à nossa vida, nós temos vários fatores que podem nos conduzir, né, a essa autoridade, né? Existem autoridades no mundo, existem autoridades no governo, na família, na igreja, existem autoridades nas empresas, nas cidades, nas ruas, e essas, todas elas, né? Elas de uma maneira ou de outra vão nos atingir e nós teremos que nos submeter a elas, porque assim diz o Senhor, e fala que nós devemos então nos submeter às autoridades, porque Ele constituiu todas elas. Nós vimos em 1 Coríntios capítulo 13, né? E é importante que nós reconheçamos então, tanto no governo, na família, né? A autoridade principal no lar é o marido, o esposo, o pai. Ele tem essa autoridade constituída por Deus, né? Na igreja nós temos aí as autoridades eclesiásticas, os apóstolos, os pastores, os profetas, os ministros, estão sobre nós, eles que têm a autoridade de conduzir a vida da igreja, e é importante nós olhar isso, né? Há vários exemplos de rebeldia que nós estávamos vendo aí, a não ser só o Satanás, mas nós vimos aí Adão e Eva, né? Negligenciando aquilo que o Senhor falou, Arã e Miriam, outros tantos, né? Ananias. Então tudo isso nos faz lembrar e reconhecer, né? No momento em que nós falamos ali que a autoridade tem que carregar temor, se houver temor, que haja
Temor é imposto, paga imposto, se tiver que pagar, né? Se tributo, que seja tributado. E aí é que entra esse fato de que nós precisamos entender. Se eu estou sob a autoridade do Senhor e eu temo a Deus, eu vou viver todas essas coisas. A Bíblia fala que aquele que obedece, né, não sacrifica. Também fala que aquele que obedece às leis e da autoridade, ele não precisa se preocupar com prisão, com essas outras coisas, porque ele está obedecendo. Diferente do homem mau, do homem que não pratica o respeito à autoridade, seja qual for ela, então ele sai da lei, ele pratica coisas erradas e ele então é procurado para ser preso, para ser punido, para passar, né, um tempo na prisão, alguma coisa assim, para que ele reconheça então quem é a autoridade e o poder que a autoridade traz. Por isso que a igreja, né, nesses tempos aí tem contribuído grandemente nesse sentido, a autoridade que as pessoas precisam reconhecer, né? E quando a gente vive isso diante do Senhor, nós entendemos que Deus está no controle, Deus está fazendo as coisas acontecerem conforme a sua vontade e nós devemos simplesmente nos colocar debaixo da potente mão do Senhor e dar glórias a Ele, né? Então é importante nós observar esse resumo, né? A submissão é absoluta, relaciona-se com a atitude do coração, ainda que não concorde, conserve o respeito, ouça e não vire as costas, nem responda insubordinadamente. Veja que esta é uma das intenções, né, a respeito da autoridade. Ela nos leva a ser submisso, absolutamente submisso àquilo que nos é proposto, a Deus, né? A obediência à autoridade humana, ela é relativa, diz respeito à ordem dada à nossa compreensão, da mesma ordem, face aos nossos princípios, crenças e bom senso. Com respeito a Deus e a sua vontade, a obediência deve ser absoluta. Mais uma vez nós vimos que o absolutismo, né? Isso aí impera e é importante que nós reconheçamos. Saber que nós temos alguém que está com autoridade sobre as nossas vidas. Alguém que nos faz entender e que isso é bom para nós. Saber obedecer, saber no momento certo, porque em um momento ou outro da vida nós vamos estar também nessa qualidade de autoridade, seja na nossa família, no nosso trabalho, seja onde for, na igreja. Então o que nós vamos esperar, né? Esperamos também obediência da parte daqueles que estão sobre a nossa autoridade, no nome de Jesus. Quero deixar claro aqui para você que é necessário que você compartilhe esta mensagem. Comente, né? Vá ali, dê o seu like, dê o seu comentário. Não esqueça, no nome de Jesus. Quero orar por você agora. Feche seus olhos, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, dou graças por esse momento, Pai, em que a Tua palavra vem de encontro ao nosso coração, testificando tudo aquilo, Senhor, que nós tínhamos como verdade, Pai, da autoridade que o Senhor exerce sobre a terra e sobre tudo e todos. Assim oramos, Senhor, para que o Teu Espírito venha nos convencer e trazer ao nosso coração, Senhor, temor necessário para usar de autoridade e submetermos, Senhor, também as autoridades que a nós serão entregues, ó Deus. No nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Até a próxima, no nome de Jesus.